caminho de tocar o coração de Deus é a humildade, é o quebrantamento. A Bíblia diz que ao coração humilde e quebrantado, Deus não resistirá. Aonde houver o quebrantamento, Deus está aí. Eu quero rapidamente falar sobre jejum. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 9, no versículo 15. Aleluia. Alguém está aqui? Mateus capítulo 9, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Posso ouvir um aleluia? Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte das vestes e fica maior a rotura. A seguir, nem se põe vinho em odres velhos, do contrário, romper-se-ão os odres, derramar-se-á os vinhos e os odres se perderão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ok. Bom, qual é o contexto desse texto? Os fariseus estavam preocupados porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus estava entre eles e os discípulos então não jejuavam. E a palavra de Deus diz que esses homens foram ter com Jesus e fizeram uma pergunta para eles. Disseram, olha, mestre, por que os seus discípulos não jejuam como os discípulos de João? Ou como os outros jejuam todos os dias? Por que os seus discípulos não jejuam? Então Jesus responde para eles, fala, olha, os convidados para a festa não podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles. Mas dias virão em que o noivo será tirado. E quando isso acontecer, eles terão de jejuar. O noivo a quem Jesus se referia era ele mesmo. Então Jesus estava a dizer que enquanto ele estava com os discípulos, eles não precisavam jejuar porque Jesus estava lá. Mas chegariam dias em que Jesus seria tirado do nosso meio. E a partir daqueles dias, nós deveríamos ou precisaríamos jejuar. Então, jejuar faz parte da prática cristã. Oração e jejum faz parte de algo que é vital para a nossa sobrevivência espiritual, para o nosso avanço, para o nosso rompimento, para o nosso crescimento e para que nós possamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Então, quando Jesus está lá nos evangelhos, ele vai falar de 3 coisas que todos nós iremos fazer um dia. Ele fala, olha, quando você orar, depois ele fala quando você jejuar, e depois ele fala quando você ofertar. Esse é o cordão de 3 dobras que todo crente forte precisa fazer. Orar, jejuar e ofertar. Posso ouvir um amém? Então nós estamos a entrar em 21 dias de oração e jejum. E você precisa se importar com isso. Você precisa se envolver com isso.
você precisa se envolver e fazer parte. Por quê? Porque a oração é a chave que abre os céus. A chave que liga os céus e a terra é a oração. Jesus disse para o Pedro, aquilo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Significa que os céus estão condicionados à terra para se mover. Se você não se move na terra, os céus não se movem. Então, como é que nós nos movemos? Através da oração. Quando nós oramos, os céus movem. Quando nós oramos, Deus ouve. Quando nós oramos, Deus responde. Então, todo cristão precisa orar e jejuar. Por que jejum? Pastor, jejum é um braço de ferro que eu faço com Deus e vai mudar Deus. Não, jejum não muda Deus. Deus continua o mesmo, antes, durante e depois do jejum. Mas o que jejum faz? Jejum muda você. Jejum faz com que a sua carne se cale e o seu espírito esteja vivo. Esteja forte, esteja ativo, esteja sensível. Porque muitas vezes, lá em Gálatas capítulo 6, a Bíblia diz que a carne milita com o nosso espírito. Há uma luta. O espírito quer governar e dominar a sua vida, mas a carne também quer governar e dominar a sua vida. Então, quando você jejua, você está a subjugar a sua carne e você está a permitir que o seu espírito ganhe espaço para que ele possa liderar você para as grandes bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Posso ouvir um aleluia? Mas, apesar de nós orarmos e jejuar, existe ainda a possibilidade de a nossa oração não ser respondida. Apesar de nós orarmos, nós jejuarmos, se nós não nos atentarmos a alguns obstáculos que precisam ser removidos, as nossas orações podem ser bloqueadas. Então, nessa manhã, eu quero falar com você sobre alguns obstáculos que nós precisamos remover das nossas vidas para que as nossas orações durante esses 21 dias sejam atendidas e respondidas por Deus. Não sei quanto a você, mas mais do que orar, eu gosto de orar e ter minhas orações respondidas. Posso ouvir um amém? Quantos aqui gostam de orar e ver Deus responder suas orações? Escuta, se você ora e Deus não responde, você nunca vai crescer espiritualmente. A resposta da oração faz com que você veja Deus agindo e você fique cada vez mais tocado, mais feio, falando, uau, Deus age, Deus move, Deus é real. Então, todos nós precisamos orar e ver Deus responder às nossas orações. Mas existem algumas coisas que podem ser obstáculos para as nossas orações. Então, hoje eu quero falar com você de alguns obstáculos muito rapidamente, para que as suas orações sejam atendidas durante esses 21 dias de jejum. Quem aqui tem alvos de oração para esses 21 dias de jejum? Quem aqui tem uma demanda diante de Deus? Não sei quanto a você, mas eu tenho muitas demandas. Muitas. Tenho demandas para a minha igreja, tenho demanda para a minha vida pessoal, tenho demandas para meus negócios, eu tenho demanda até para membros da minha igreja, que eu quero que Deus os abençoe. Se você não sabe, eu oro por você todos os dias. Algumas vezes eu oro nome por nome. Esses dias que eu estava na Catembe, eu estava a orar por você. Estava a jejuar por você. Porque eu quero que Deus abençoe você. Posso ouvir um amém? Eu quero que você vá bem na vida. Eu quero que você cresça. Que Deus, de fato, favoreça você. Posso ouvir um aleluia? Mas também não adianta eu orar se você não remover alguns obstáculos que são impedimento para Deus responder suas orações. Nós somos abençoados pela fé, mediante a graça. Mas precisamos verificar aquilo que precisa ser organizado nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, o primeiro obstáculo que eu quero falar nessa manhã é ingratidão. Diga para alguém, a ingratidão é um obstáculo para orações atendidas. Você precisa ser grato. A gratidão fala de você entender que você não é merecedor.
A gratidão fala de alguém que está a andar debaixo da graça. Quem anda debaixo da graça, ele entende que ele não é merecedor de nada. E toda vez que ele recebe algo, ele então se sente grato. Ele se sente devedor. Ele se sente, uau, que bênção. Eu não merecia, não precisava fazer isso comigo, mas ele fez. Deus não precisava me abençoar, mas ele me abençoou. Então eu sou grato a Deus, porque ele tem cuidado de mim. Então, quando você é grato, você está a andar no caminho da graça. Mas o ingrato, geralmente, ele está a andar na justiça própria. Ele é ingrato por quê? Porque ele se acha tão merecedor, que quando ele recebe algo que ele acha que não é adequado para ele, então ele é ingrato. Então, nós não podemos viver debaixo da ingratidão. Você precisa aprender a reconhecer as bênçãos que Deus liberou sobre a sua vida. Você precisa aprender a reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não somente o que Deus, mas o que as pessoas à sua volta têm feito na sua vida. Você precisa aprender a ser grato. Ser grato pelos amigos que Deus te deu. Ser grato pela igreja que Deus te deu. Ser grato pelos irmãos que Deus te deu. Ser grato pela vida que Deus te tem dado. Nós precisamos ser gratos e pagar com bem as pessoas a quem Deus tem usado para nos abençoar. Olha só o que diz em Salmos 109, versículo 4 a 7. Davi está a orar. E ele está a dizer o seguinte: eu amei alguém. E ele diz o seguinte: em paga do meu amor, me hostilizaram. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Olha o que a Bíblia está dizendo. O pecado, a oração dele vai ser tido como um pecado. Pastor, é possível minha oração ser um pecado? Ingratidão. Quando você é ingrato. Quando te fazem bem, você paga o bem com o mal. Quando Deus te abençoa e você deixa de reconhecer a bênção de Deus na sua vida. Você tem que aprender a ser grato. Posso ouvir um amém? Tem que ser grato pelo ar que você respira. Alguém aqui acordou, respirou? Alô, alguém acordou, respirou? Vai assim. Diga. É bom respirar? Tem algum aparelho aí para você respirar? Agora, vai ali no Icor, rapidinho para você ver. Alô? Alô? Sabe, muitos de nós não valorizamos o fato de nós acordarmos. Escuta, acordar é uma bênção, posso ouvir um amém? Escuta, você acordar, ter um trabalho para você ir é uma bênção, posso ouvir um amém? Porque tem alguém que acorda e não tem um lugar para onde ir. Ah, pastor, meu chefe é chato. É verdade, mas pelo menos tens um chefe. Então diga para alguém, seja mais grato. Agradeça a Deus pela vida. Diga, agradeça porque tens roupa para vestir. Ah, pastor, eu não tenho as últimas tunas do ano. Não tens, mas tens roupas. Consegues vestir e vir para a igreja? Então agradece a Deus. Ah, pastor, eu não tenho. Como que é aquela, amor? Como que é aquelas? Não sei se é Adidas, Nike que nós fomos comprar, que minha irmã queria. Como que é? É o quê? Adidas Campus. Sapra. Não tens? Tá bem, mas usa lá essa que tens de vem adorar a Deus com alegria. Posso ouvir um amém? Aprenda a agradecer a Deus nos detalhes, nas coisas pequenas. Escuta, quem aprende a ver Deus nas coisas pequenas, vai ver Deus nas coisas maiores.
Escuta uma coisa, a gratidão é tão bom que quando você encontra com alguém grato, você quer abençoar aquela pessoa. Alguém que você abençoa e ela fala, uau, muito obrigado, que bênção, uau, uau. Mas outro você abençoa e fala, não fez mais do que sua obrigação. Ingrato. Fecha os céus. A ingratidão fecha os céus. Deus te abençoa com uma coisa, você fala, amém, mas só isso mesmo? Fecha os céus. Diga para alguém, seja grato. A gratidão vai abrir os céus sobre a sua vida. Segundo obstáculo, pecado não confessado. Salmos 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, na verdade, perdão, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Escuta, nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Posso ouvir um amém? Mas se nós guardarmos pecado em nosso coração e não confessarmos, Deus não vai ouvir as nossas orações. Os nossos pecados estão perdoados. Cristo Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados. Mas é importante todos os dias você reconhecer diante de Deus quando você falhar, se arrepender, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Escuta, não oramos confiados na justiça própria. Podemos sempre entrar com ousadia no Santo dos Santos por causa da justiça de Cristo. Entretanto, existem ocasiões em que sabemos que há pecado em nossa vida e mesmo assim resolvemos ignorá-los. Às vezes, tem alguns pecados que são nossos, de estimação. Aqueles pecados que nós valorizamos, que nós encontramos um álibi para justificar aquele pecado. Aquelas desculpas que nós damos para manter os nossos pés no mesmo lugar. Não, mas Senhor sabe, não é por mal. Eu fiz, mas fiz com o coração para Deus. Preste atenção. O Senhor nos santificou para nós vivermos em santidade. Posso ouvir um amém? O Senhor te santificou para você andar em santidade. Então, não aceite acumular pecados na sua vida. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, é provável que você caia. Mas quando você cair, se levante em arrependimento e peça perdão para Deus. E comece uma nova jornada. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia afirma que quem dizer que não comete pecado é mentiroso. O pecado, porém, não pode ficar escondido. Precisamos confessar os pecados ao Senhor. Posso ouvir um amém? Terceiro, indisposição de fazer a vontade de Deus. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então esse versículo é muito sério. Porque muitos ouvem a palavra e sabem que aquela palavra é a voz de Deus, mas desviam o seu ouvido.
A pessoa, não é que ele não ouve, ele ouve, mas ele faz de conta que não é Deus que está a falar. Às vezes pode pensar assim, o pastor está a pregar para mim. Mas sou eu que prego todo domingo. Então muitos ouvem a palavra de Deus, sabem que é a voz de Deus, mas deliberadamente dizem, não concordo com isso, não acho assim. A palavra do Senhor diz que aquele que desvia o seu ouvido para não ouvir, Deus também não ouvirá a sua oração. Então, sempre que Deus falar, diga sim. Você sabe que uma das práticas da vida cristã é aprender a atender o apelo do Espírito Santo. O que é o apelo do Espírito Santo? Sempre que Deus falar, você precisa responder a Deus no que Ele falou. Se Deus está a falar que tem que orar mais, e você está vendo que você está a orar pouco, então você vai responder aquela palavra. Se Deus está a falar que você precisa perdoar mais, e você está a perdoar pouco, então você vai atender aquela palavra. Não desviar o seu ouvido da palavra, porque se desviamos, quando nós oramos, a nossa oração não é ouvida. Outro obstáculo, dúvida e incredulidade. Tiago 1:6-7 diz assim: pensa, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Escuta, o justo viverá pela fé. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Eu agrado a Deus quando eu tenho fé no meu coração. Quando eu oro com fé. Precisa haver convicção no nosso coração quando estamos a orar, de que o que nós estamos a orar, Deus vai atender. Tem os irmãos que começam já a oração com espírito de derrota. Já começa assim, Deus me abençoa, porque a vida está uma luta, porque a vida não está fácil. Não, ora com fé. Chega para Deus com convicção. Creia que tantas quantas são as promessas do Senhor, já tem nele um sim e por ele um amém. Então chega diante de Deus, tomando posse das promessas e declarando: Senhor, Deus, o Senhor falou que vai fazer e vai fazer na minha vida. Eu creio que vai acontecer, mas está difícil, mas nada está certo. Mas o Senhor falou, e se o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Escuta uma coisa sobre Deus. Deus é um Deus fiel. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz que Ele zela pela sua palavra para cumprir em tudo o que Ele falou. Se Deus falou que vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer. Diga para alguém, Ele vai fazer. Diga, Ele vai fazer. Diga, você não precisa ter medo. Você tem que ter fé. Posso ouvir um amém? Em primeiro lugar, a nossa fé tem que estar baseada no amor de Deus. Ei, Deus te abençoa porque Ele te ama. Posso ouvir um amém? Ele te ama. Posso ouvir um aleluia? Por causa disso, Ele te abençoa. Em segundo, nossa fé tem que estar baseada na fidelidade dEle. Nós podemos mudar, mas Deus nunca vai mudar. Em terceiro lugar, devemos crer no poder dEle, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Posso ouvir um aleluia? Escuta, quarto obstáculo, diga, altivez e orgulho. Tiago 4,6 diz assim: antes Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Escuta, alguns quando oram enfrentam a resistência do diabo, né? Você está a orar e o diabo está a te resistir, mas na hora que você fala, sai em nome de Jesus, o que vai acontecer? O diabo vai sair. Agora quando Deus te resistir, vamos fazer o quê? Alô? Alô? O diabo está a te resistir, o que você vai fazer?
Em nome de Jesus, o que tem que acontecer? Agora, quando é o próprio Deus já te resistir, vamos fazer o quê? Não temos o que fazer. Então a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste à soberba. Então deixa eu te falar uma coisa. Não tenha orgulho de ser orgulhoso. Tenha orgulho de ser humilde. O caminho de tocar o coração de Deus é a humildade. É o quebrantamento. A Bíblia diz que ao coração humilde e quebrantado, Deus não resistirá. Aonde houver o quebrantamento, Deus está aí. Por isso que às vezes é muito importante você chorar na oração. Alô? Estou aqui ainda? Porque choro fala de quebrantamento. Você já viu criança quando chora? Alô? Tem algumas crianças que já sabem como ganhar os pais. Basta um chorinho. É assim ou não é? O pai fala, não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar. Vem, bebê, vem, bebê. Sabe por quê? Porque o choro quebranta. Porque choro fala de quebrantamento, de humildade. Então, a Bíblia diz que Deus não resiste aos humildes. Deus tem prazer em atender os humildes, os quebrantados. Sabe, nesses dias de jejum, são dias de quebrantamento, são dias de você deitar no seu quarto e passar a hora com o Senhor chorando e dizendo, Deus, quem sou eu sem ti? A minha vida não é nada sem ti. Esses são dias de choro. Escuta, nós sempre estamos em pé perante os homens, mas perante Deus, nós estamos sempre prostrados. Posso ouvir um aleluia? Diga para alguém. Deus não resiste aos humildes. Outra coisa que é obstáculo para a nossa oração. Diga, recusar ajudar os pobres, os necessitados. Escuta, quando Jesus falou sobre orar, Ele falou, quando você orar. Depois Ele falou, quando você jejuar. Depois Ele falou, quando você ofertar. Essas são 3 coisas importantes que todo cristão tem que aprender a fazer. A avareza fecha os céus. Alô? Alô? Diga para alguém, cacatice fecha os céus. Você tem que aprender a atender os necessitados. Olha só o que diz Provérbios 21:13. O que tampa o ouvido ao clamor do necessitado, também clamará e não será ouvido. O que tampa ouvido ao clamor do necessitado, também clamará e não será. Sabe, irmãos, algumas vezes nas nossas células tem pessoas necessitadas. E nós conseguimos ver as necessidades, mas não temos coragem de atender essas necessidades. Por quê? Porque quando falamos de dinheiro, alô? Está aqui ainda? Quando falar contribuição, lá até falta na célula. Escuta uma coisa, hein? Aprende a cuidar dos necessitados. Aprende a cuidar das necessidades. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas vezes Deus te permite ver necessidades na igreja para você atender.
Escuta uma coisa. Jesus falou assim. Aliás, acho que foi Tiago. Está lá nos evangelhos. Falou assim, olha, se você dizer que ama o seu irmão e abraçar e beijar, depois lhe mandar embora de casa à fome, você não é irmão. Deixa ver, esse aqui quando chegar em casa vai beber água, dormir. Deixa de mandar em casa assim, não pode. Depois quer ir orar para Deus. Deus, atende minhas necessidades. Deus está a dizer, eu mandei um necessitado para você atender. Você não atendeu. Eu te supri para você abençoar alguém. E você não abençoou. Escuta uma coisa, deixa eu te falar uma coisa sobre dinheiro. Dinheiro é de Deus, dinheiro não é teu. Diga para alguém, dinheiro não é teu. Diga para alguém, dinheiro não é teu. Diga, você é um canal que Deus põe dinheiro para chegar onde Ele precisa que chega. E muitas vezes precisa chegar a alguém que tem uma necessidade. Imaginei. Outros Mr. Good, como oram? Fala para ele, abençoa alguém. Ei, acabou power. Fogo acabou. Parece jogar um balde de água fria. Escuta, abençoar é uma bênção. Cuidar uns dos outros é uma bênção. Então não adianta você dizer que você é família, que nós somos uma comunidade, uma família, se tem pessoas necessitadas no nosso meio e nós não somos capazes de suprir. Você sabe qual foi a minha maior tristeza essa semana? Porque domingo passado era suposto nós trazermos as cestas básicas no culto de ceia para nós suprirmos as necessidades dos irmãos. A minha maior tristeza foi ter recebido mensagem há 2 dias atrás de um irmão falando, pastor, se tiver comida para eu poder comer na minha casa, da cesta básica na igreja, é só pedir, mandar. E eu não vi comida para mandar. Se tem, por favor, me fala no final do culto que tem que mandar. Mas nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Temos que ser generosos. E não é só de nossos irmãos. Mas a Bíblia diz que especialmente os da família da fé. Imaginei. Graças a Deus aqui, acho que já não tem mais aqueles irmãos que na hora da oferta vão na casa de banho. Já não estão entre nós, aleluia. Mas diga assim, Deus nos chamou para abençoar os outros. Quando eu atender o clamor do necessitado, no dia que eu clamar, o Senhor vai me atender. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Outro obstáculo, relacionamento conjugal errado. Vocês solteiros nem são casados, estão a falar o quê? Vocês nem são casados, estão a gritar muito. Você casa primeiro. Brincadeira. 1 Pedro 3, 7, 8 diz assim: marido, vós igualmente viveis a vida comum do lar com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam vossas orações. Significa discutir, não resolver problema, ir orar, não vale nada. Alguém consegue perceber o que eu estou a falar? Então, vocês solteiros aprender desde cedo.
A palavra de Deus diz assim: irai-vos, mas não se ponha o sol debaixo da vossa. Significa você não pode dormir com mágoa, marido, mulher. Vocês casaram para viver uma vida conjugal abençoada. Não pode dormir com mágoa. Teve problema, resolve, pede perdão, se abraça, faz amor. E depois vão orar junto que Deus vai abençoar. Alô? E depois vão orar juntos que Deus vai abençoar. Agora, você marido, tua esposa está assim. Você está lá no quarto. Yababa, yaba, 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 yaba. Escuta, essas nossas esposas são favoritas de Deus. Posso ouvir um aleluia? Outro obstáculo para a oração. Indisposição de perdoar e pedir perdão. Marcos 11, 25, 26 diz assim: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Alô? Você está ofendido, chateado com alguém, com alguma pessoa, não pode orar. Estás a perder tempo. Porque lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou a orar o seguinte: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Significa que o seu perdão está condicionado a perdoar alguém. Agora você não perdoa teu irmão. E eu vou falar coisa. Na igreja tem irmãos que não se falam. Agora vamos fazer 21 dias de jejum. Você não fala com teu irmão. Mas que jejum que nós estamos a fazer? Que oração que estás a fazer? Mateus 5, 23 a 24 diz assim: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e voltando traz a tua oferta. Significa que até tua oferta, quando você não está com problema com o irmão, vir ofertar, nem conta diante de Deus. Já vi despejar dinheiro só aqui. Jesus disse, antes de ofertar, lembrou que está chateado? Para, resolve, depois vem ofertar. Tem que perdoar. Escuta, a falta de perdão é um obstáculo para a tua oração. Deus só abençoa quem reconhece que é pecador. Agora, quem se acha bonzinho está fora da bênção de Deus. Quando nos recusamos a perdoar, estamos nos declarando justos diante de Deus e, portanto, temos direito de cobrar justiça dos outros. Quem não perdoa está a cobrar justiça do outro. Você me fez, não vou te perdoar. Logo eu, bonzinho que eu sou, perfeitinho que eu sou, como que você foi capaz? Como que tu foste capazes? Olha eu, Mr. Santo, olha eu, logo eu, com tantas pessoas más
antes da igreja você foi logo para eu. Agora não vou te perdoar. Se não mereceres o meu perdão. Está a cobrar justiça. Todo aquele que não perdoa, ele se acha melhor que o outro. Essa é a verdade. Então quem não perdoa se acha justo diante de Deus e, portanto, se sente no direito de cobrar justiça dos outros. E dessa forma ele não precisa mais do sangue de Jesus. Só que sem a justiça de Cristo não podemos chegar diante de Deus. Se nossos pecados não estão perdoados, então não temos como orar. Porque Deus só abençoa quem é justo. Mas Ele só pode te perdoar se você perdoar teu irmão primeiro. Agora, alguns de nós estamos a orar, não estamos a ter resposta, não sabemos por quê. Estamos cheios de mágoas. Mágoa do nosso pai, mágoa do nosso avô, mágoa do nosso, até do nosso animal doméstico em casa. Temos raiva de tudo. Somos raivados, indignados com a vida, revoltados com a vida. Ninguém é bom, ninguém é suficiente, ninguém agrada, ninguém satisfaz. Tudo está ruim. Tudo... Depois, quando chega na presença de Deus, chega assim: santo, santo, santo. Deus está a dizer: pecador, pecador, pecador. Sim, essa é a verdade. Se você não perdoou, você está em pecado. Escuta, não perdoar é pecado. Porque Deus não pode perdoar os seus pecados. Não perdoar te mantém em pecado. Isso é tão sério que Deus falou: não pode se pôr o sol, não se resolve amanhã, o problema se resolve no mesmo dia. Mas sabe, nós vemos uma geração de magoados. Está magoado por tudo, até vento que sopra nos magoa. Calor que aquece magoa. Diga para alguém: perdoa. Se você não perdoar, temos que avaliar se você nasceu de novo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é perdoador. E se habita dentro de você, Ele te transforma em um perdoador também. Rancor não combina com Deus. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é. E a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Como é que você consegue odiar teu irmão? Odiar teu pai. Teu pai te nasceu, te deu a vida. Alô? Te comprou fralda, te vestiu, pagou serelac. Tens coragem de odiar? Estás a xingar com o teu doutorado ali. Eu sou doutor. Primária, quem te pagou foi ele. Mesmo que não te pagou faculdade. Você não ia entrar na faculdade sem primária. Posso ouvir um aleluia? Mais 3 e vamos encerrar. Motivações erradas. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Qual é a motivação do seu pedido diante de Deus? Por que você está pedindo certa coisa? Deus está muito interessado no porquê das coisas.
no motivo real do seu coração. A motivação do coração é algo muito sério. Então você tem que ser sincero consigo mesmo. Por que você quer certa bênção? Alô? Ainda estamos aqui? Se a motivação não é correta, também não vai ser ouvido. Alinhe o seu coração a propósito de Deus. Posso ouvir amém? Quinto, ídolos no coração. Ezequiel 14:3 diz assim: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre eles têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ou seja, acaso vou permitir que eles falem comigo? Que eles peçam alguma coisa para mim? Se eles têm ídolos, criaram deuses no seu coração. E escuta uma coisa, a idolatria não tem a ver só com estátua, com aquela santinha que alguns colocam em casa para orar. Porque nós criticamos muito os que oram para a estátua, mas nós estamos cheios de ídolos no nosso coração. A única diferença é que os nossos ídolos estão invisíveis. Mas estão lá, existem. Então, cuidado com ídolos. Ídolo não se trata apenas de uma estátua que adoramos, mas tudo aquilo que pode tomar o lugar de Deus na tua vida é um ídolo. Tudo aquilo que se torna mais importante para você do que Deus se tornou um Deus para você. Em primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. É a primícia. Qualquer coisa que está em primeiro na sua vida se tornou Deus, ídolo. Posso ouvir um aleluia? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que colocamos acima de Deus. O dinheiro pode ser um ídolo. Se dinheiro para você está acima de qualquer coisa, então você tem um ídolo. Não adianta orar. Precisa se arrepender. Precisa organizar seu coração. A profissão pode ser um ídolo. Para muitos, os filhos pode ser um ídolo. A esposa. O marido pode ser ídolo. Precisamos declarar que Deus é o único em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Deus não aceita concorrentes em nosso coração. Ou Ele é o único em sua vida, ou não será Deus de forma alguma nela. Aleluia. Então, não podemos ter ídolos. Coloca o Senhor em primeiro. Dá prioridade ao Senhor. Quando eu comecei a cortejar minha esposa, e ela me cortejar também, nós já nos cortejar, sempre falávamos um para o outro. Nós dizíamos, você é a minha melhor escolha depois de Cristo. Sempre assim. Então nunca fui enganado. Sempre soube que eu era a melhor escolha dela depois de... Então eu era o número 2. Até hoje sou. Não sou o número 1 na vida dela, nem ela na minha. E os nossos filhos sabem. O número 1 é Deus, depois papai, depois vocês. João sabe, se ele perguntar, João vai te falar. Por quê? Porque se não existisse nós dois primeiro, eles não iam chegar. Então como que eles são mais importantes que nós dois? É só uma lógica. 1 mais 1 igual a 2. Por fim, falha em permanecer em Cristo. João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O Senhor quer que permaneçamos
E o que quisermos, Ele nos dará. Posso ouvir um aleluia? A condição é permanecer nele e na palavra dele. Então podemos pedir o que quiser e Ele vai nos dar. Pastor, o que significa permanecer? Primeiro, permanecer em primeiro lugar significa permanecer na palavra, porque Jesus é a palavra. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então permanecer no Senhor é permanecer na palavra. Posso ouvir o aleluia? Então permaneça na palavra, não saia da palavra. Qualquer coisa que estiver fora da palavra, não se interessa por ela. Fica na palavra. Segundo, permanecer em Cristo significa permanecer no Espírito. Porque o Senhor e o Espírito são um. Então, permanecer no Senhor significa permanecer no Espírito. Então, alimente o seu espírito. Cuide do seu espírito. Invista em coisas que vão alimentar o seu espírito. E jejum é uma boa oportunidade para isso. Permanecer em mim também significa permanecer em Cristo. Também significa permanecer no seu corpo, que é a igreja. Se rejeitamos a comunhão da igreja, então deixamos de permanecer nele. E por isso o que pedimos não acontece. Por quê? Porque Cristo e a igreja são um. Não é o que a Bíblia diz? Cristo é o cabeça e a igreja é o seu. Então permanecer em Cristo significa permanecer conectado na igreja. Nós somos o ramo. E a Bíblia diz que o ramo que estiver conectado a ele vai receber vida. A bênção está no corpo. A bênção está você estar conectado na igreja. É uma bênção você fazer parte da igreja, do culto, da célula, do discipulado. É uma bênção. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Não pode. Congregar é uma bênção. Só de você estar aqui, as bênçãos estão sendo liberadas sobre você. Só de você estar aqui, proteção está sendo ativada na sua vida. Só de você estar aqui, cuidado está sendo liberado sobre a sua vida. Não pode deixar de congregar. Permanecer no Senhor. Jesus falou: permanecei em mim. E tudo o que você pedir, e se a minha palavra permanecer em vós, tudo o que vocês pedirem eu vou vos dar. Permanecer em Jesus é permanecer na palavra, na igreja, a comunhão com os irmãos. Diga para alguém: ter comunhão é uma bênção. Estar na célula é uma bênção. Diga: igrejar é uma bênção. Na comunhão, Deus libera bênção e vida para sempre. Posso ouvir um aleluia? Diga para alguém: permaneça nele. Diga: permaneça nele. Permaneça na palavra. Permaneça no Espírito. E permaneça na igreja. Permaneça nos cultos. Permaneça na célula. E se tem função, permaneça no discipulado.